Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui nesta noite, bendizemos a Ele, pois é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Quero tecer a Deus os meus agradecimentos por estar aqui nesta casa, nesta noite. Uma alegria imensa. Louvar a Deus porque o Senhor Deus tem estado conosco nesse estado. Desde o dia 30 de setembro, estamos aqui, e quando nós projetávamos retornar, o Senhor Deus disse, fique aqui, e eu estou aguardando em Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Rodrigo Lima, muito obrigado, meu pastor. Eu já tinha visto sua foto, achei o senhor bonito, mas depois que eu descobri seu sobrenome, eu fiquei achando o senhor lindo, porque eu também sou Lima. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 5, para a nossa meditação. Evangelho de Marcos, verso de número 2, do capítulo 5, que diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem dominado por espíritos imundos, que vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém o podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém o podia dominar. Podem vos assentar em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, diletos ouvintes da palavra do Senhor, o nosso Cristo, o nosso Salvador, Ele acabou de dar um testemunho de poder particular aos seus discípulos, porque ao atravessarem a noite em um barco, uma tempestade se forma, e Cristo, com a sua palavra, fez com que a tempestade cessasse. Os discípulos estavam maravilhados com a experiência que tiveram, e quando chegam a uma província chamada Gerasa, há algumas traduções que dizem Gadara, outras Gerasa, mas a província dos Gerazenos e a cidade de Gadara eram muito próximas, eram cidades vizinhas. E essa cidade de Gerasa, tanto como Gadara, estava cerca da região leste do Mar da Galileia. E quando Jesus aporta com um barco no porto daquela cidade, a Bíblia Sagrada diz de que vem ao encontro de Jesus um moço de que era uma atração pejorativa da cidade. Por que uma atração pejorativa? Todas as cidades do Brasil que passamos, sempre encontramos naquela cidade algumas coisas que chamam a nossa atenção. Por exemplo, quando chegamos aqui no estado do Amapá, a primeira coisa que me perguntaram é se eu já tinha visto o ovo ficar em pé na linha que divide os hemisférios. Depois me perguntaram se eu já tinha provado o açaí original. E tantas outras coisas, peculiaridades do local. Mas a cidade de Gerasa era diferente. Todas as pessoas que chegavam àquela cidade, elas ouviam um anúncio de um alerta. E qual era o alerta? Tomem cuidado, pois na nossa cidade existe um homem que é dominado por espíritos malignos. Cadeias não podem prendê-lo, grilhões não conseguem prendê-lo. Esse homem, ele é extremamente perigoso. Homens fortes não podem dominá-lo. Não há ninguém que resista a ele. Não há ninguém que possa o dominar, porque esse homem, ele vive se cortando, ele vive uivando pelos sepulcros, ele passa as noites de túmulos em túmulos, nos cemitérios, principalmente no cemitério central da cidade, e a todos que chegam de barco, ou a todos que chegam na cidade, esse homem agride, ele fere pessoas, ele anda uivando pelas madrugadas, ele anda uivando durante o dia, ele se fere com pedras, ele é um animal feroz, fétido, mal vestido, maltrapilho, aparência horrível. Tome cuidado. Essa era a alerta a todos que chegavam. Existem traduções de que dizem que aquele homem estava possuído.
Mas eu refuto essa palavra. Eu sei que o senhor é advogado. Mas possessão é algo que pertence a alguém por direito e é irrevogável a possessão. Aquele homem, ele não estava possesso, porque a palavra possessão quer dizer direito legal acerca de algo. Ele estava endemoniado, e os demônios não têm poder, nem tiveram na vida daquele homem, e também não terão poder, nem sobre a sua casa, nem sobre a sua família, nem sobre alguém que você veio aqui pedir a Deus que visite nesta noite. Será que tem alguém que pode erguer uma de suas mãos aos céus e glorificar a Deus? Porque quem tem o direito e a posse da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua saúde, ainda que alguém esteja afastado, Satanás não terá poder de dominar a vida dele em possessão. A sua casa e a sua família são possessão do Deus Criador dos céus e da terra. Se tiver pelo menos 10 pentecostais que recebem nesta noite, erga uma de suas mãos aos céus e glorifique ao Senhor. Aquele homem era a atração da cidade, porque curiosos queriam ver, ao menos de longe. Mas naquele dia Jesus para o barco na direção onde aquele homem estava. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que o nosso Salvador, ele sempre chega na hora certa e no destino certo. Eu vou repetir para alguém me entender. O nosso Salvador, ele sempre vai chegar na hora certa e no destino certo. Talvez não seja no seu tempo, talvez não seja no meu tempo, mas é no destino certo, na hora certa, no momento exato. Eu preciso liberar uma palavra profética àqueles que creem que o Senhor, nesta noite do dia 22 de janeiro, ele está indo em direção à casa de alguém, à família de alguém, está visitando alguém no tempo certo, e haverá restauração, haverá milagre, haverá libertação. Eu posso ouvir um grito de glória a Deus esta noite? Será que eu posso ouvir um brado de júbilo, de aleluia? Será que eu posso ouvir alguém dizer: eu recebo esta palavra? Se pode, então abra a boca e adore ao Deus dos céus. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus desce do barco, quem vem recebê-lo é aquele homem. Os demônios que habitavam no corpo daquele homem, eles reconhecem a autoridade de Jesus. Deus sempre chega no tempo certo, na hora certa e no lugar certo. Os demônios que oprimiam aquele homem reconhecem a autoridade daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. O que você quer dizer, pregador? Os demônios que se levantaram, eles terão que bater em retirada e recuar, porque Jesus chega nessa história hoje. Jesus chega na sua história hoje. Jesus chega na história de alguém da sua casa. Jesus chega na história de alguém da sua família. Jesus chega para resolver questões pertinentes à sua família nesta noite. Ele chega para solucionar os casos mais difíceis da sua família, da sua história. Ele chega para resolver o problema da sua saúde. Ele chega para resolver as questões que se levantaram. Eu vim aqui na qualidade de profeta dizer: adore a Deus e aquiete o seu coração, pois aquele que resolve os problemas acabou de chegar aqui nesta noite, e a vitória já está sendo liberada para a vida daqueles que creem. A Bíblia diz que aqueles demônios, eles prostram-se diante do nosso Salvador e adoram a Ele, porque reconhecem a autoridade que está sobre o nosso Salvador. A Bíblia diz que Jesus olha para eles, e quando Jesus olha os demônios convulsionando aquele homem, pergunta: por que vieste nos atormentar, filho do Deus Altíssimo?
Todas as vezes que eu leio esse texto, pastor Rodrigo, a minha alma se alegra, porque tem pessoas que elas leem, mas não compreendem. Se os demônios que estavam ali prostraram-se para adorar, e o simples fato de Jesus só descer do barco já estava perturbando eles, quanto mais quando a gente começa a adorar a Deus dentro da nossa casa, quanto mais quando nós dobramos os nossos joelhos. Eu venho nesta noite te dizer que não há poder das trevas que resista a um crente que tem intimidade com Jesus Cristo, pois aonde você estiver, a presença de Deus estará. Então levante a sua mão ao céu nesta noite e agradeça a Deus, porque a presença dele está na sua vida, está sobre a sua vida. Não há demônios que resistam, não há potestade que resista, não há poder das trevas que resista, porque o fato de Jesus chegar, eles já foram atormentados pela santidade de Deus. A Bíblia diz que Jesus olha para eles e pergunta: qual é o vosso nome? E eles dizem: Legião, porque somos muitos. E Jesus ordena que eles saíssem da vida daquele moço. O texto bíblico diz que os espíritos perguntaram se podiam entrar nos porcos, porque Jesus tinha dado uma ordem para eles saírem. Existe uma ordem de Deus para que a bênção dos céus chegue na sua casa, na sua família. Existe nessa noite uma bênção de Deus, uma ordem de Deus, uma palavra vinda do trono de Deus, uma palavra direcionada por Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Há uma palavra de cura nesta noite, de restauração. Talvez eu estou pregando para alguém que chegou aqui com preocupações de alguém da sua casa e da sua família. Eu quero que você saiba que ainda que você durma no Senhor, as suas orações serão respondidas. Seus filhos não irão se perder, seus netos não irão se perder. Alguém da sua família que se afastou será resgatado pelo poder da palavra de Deus. Vai voltar a adorar, vai voltar ao templo, vai voltar à casa de Deus, porque nenhum dos seus se perderá, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele te deu uma palavra, e esta palavra se cumprirá. Você ainda poderá cantar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus ordena que os demônios entrassem nos porcos, porque eles pediram permissão, e os porcos se precipitam, a notícia chega ao ouvido dos criadores de porcos. Toda a cidade agora é incendiada com a notícia de que aquele que cadeias não conseguiam prendê-lo tinha sido liberto, porque Jesus havia chegado lá. Posso falar uma coisa para você? Não se preocupe com o que as pessoas comentam a respeito de alguém da sua família, ou a respeito da situação que você está vivendo. Peça a Deus que dê a eles força e saúde, porque a mesma boca que contou coisas ruins a seu respeito vai ser a mesma boca que vai glorificar a Deus pelo feito que Deus fará na sua vida, na sua família, na sua história. Será que alguém entende e recebe esta palavra? Será que tem alguém que pode receber esta palavra e acreditar que Deus está nesta noite dizendo a alguém: eu vou mudar a história da sua casa, eu vou mudar a história da sua família, eu vou trazer um avivamento poderoso e uma libertação poderosa para os seus. A Bíblia diz que enquanto as pessoas estavam comentando do fato, aquele moço, ele é restaurado, porque Jesus, ele trata de dentro para fora. Ele é liberto dos espíritos que o oprimiam, ele é transformado. E o texto diz que agora, quando ele reaparece, ele já não reaparece mais como um homem perigoso. Ele reaparece sentado na mesma história e em sã consciência. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui.
Eu vou te dar 30 segundos para você erguer as suas mãos aos céus. Eu vou te dar 30 segundos para você erguer as suas mãos aos céus e glorificar a Deus. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar ao Senhor. Porque aquele homem teve a sua mente restaurada, ele teve a sua mente edificada, a consciência voltou à mente dele. Ainda que para algumas pessoas não haja cura e não há libertação, a voz do Espírito do Senhor está dizendo: eu vou restaurar a vida de alguém por quem você está orando. Eu vou restaurar a memória, eu vou restaurar a saúde, eu vou restaurar a dignidade, eu vou restaurar a imagem, eu vou restaurar o físico, eu vou restaurar o espiritual. Haverá restauração da parte de Deus. A sua família vai ser restaurada, a sua família será restaurada. Deus trará restauração. E o interessante é que Jesus para ali só para transformar a vida daquele homem. Porque saindo dali ele parte direto para Cafarnaum. Deus esta noite está dizendo: eu paro aqui no culto da AD Pioneira, na Bet-Sean, só para mudar a sua história. Eu vou repetir porque alguém não entendeu. O Senhor Deus está dizendo: eu paro hoje na Bet-Sean só para mudar a sua história. Eu desço com a minha graça para mudar a sua história. Eu desço com a minha graça para mudar a sua saúde. Eu desço com a minha graça para mudar a sua vida. Eu desço com a minha graça para mudar a história dos seus. Eu desço com a minha graça para curar, para libertar. Se tem alguém que acredita e recebe, adore a Deus, bendiga ao Senhor, pois esta noite é uma noite de cura e de libertação aqui nesse lugar. A Bíblia Sagrada revela-nos que quando Jesus está prestes a sair, os gerazenos rejeitam Jesus naquela cidade, porque eles não entenderam que Cristo foi ali só para transformar a vida daquele homem, só para transformar a vida dele. Talvez você não entenda algumas coisas que Deus faz, mas tudo que Deus faz tem um propósito. Deus, ele muda pessoas de lugar. Deus, ele muda circunstâncias. Existem portas que vão se fechar só para que alguém dos seus não se perca. E existem outras que Deus vai abrir para que quem se perdeu volte para a casa dele. Será que você entende isso? A gente precisa entender o agir de Deus. Deus é especialista em contrapor-se à lógica humana. Deus é especialista em mudar os nossos planos. Deus é especialista em nos tirar da rota que traçamos e nos levar a uma outra rota. Sabe para quê? Para que o intento do coração dele se cumpra na vida de alguém. Depois de que Jesus volta ao barco e decide ir embora, aquele homem faz a ele um pedido. O verso 16 diz assim: e os que haviam presenciado o fato contaram-lhes o que acontecera com o homem endemoniado e com os porcos. Então rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar no barco, Jesus suplicava-lhe o endemoniado de que deixasse ele o acompanhar. O que me chama a atenção é a gratidão desse homem. É a gratidão dele por reconhecer quem transforma a sua história. É a gratidão dele por reconhecer quem muda a sua vida por completo. É a gratidão. E ele fala assim: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu seguir com o Senhor. Deixa eu acompanhar o Senhor. Eu quero ficar com o Senhor. Eu posso entrar no barco e ir junto.
Ele já não estava mais oprimido, ele estava transformado, completamente curado, completamente liberto, limpo, restaurado. Jesus olhou para ele e falou assim: não, você não vai comigo, você vai voltar para os seus, você vai voltar para os da sua casa, você vai voltar para os da sua família. Talvez você não entenda e pense assim, que Jesus estava mal-humorado depois da cura, num tempo de uma teologia de loucura, onde falar que alvo mais que a neve é racismo. Pode alguém dizer isso, mas Jesus, ele estava dizendo a ele que não queria que ele o acompanhasse, não é porque a companhia dele não era bem-vinda. Jesus estava dizendo a ele que não o acompanhasse, para ele voltar para a família dele, porque o milagre que Cristo fez nele, iria fazer através dele, na família dele. Eu vou repetir porque alguém não entendeu. Se tivesse entendido, teria dado um glória a Deus bem alto. O milagre que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer através de você, na sua casa e na sua família. Eu vim aqui só para te dizer que essa situação que aconteceu com você é só para Deus operar um grande milagre na sua vida e depois operar através de você na sua família. O que Deus permitiu acontecer com você é para alguém da sua família compreender de que o Deus que você serve é aquele que abre porta onde não tem porta, que cura o coração, de que conhece quantas veias existem dentro do coração, de que restaura a saúde, que liberta, que transforma, e fez um milagre na sua vida, e agora vai fazer um milagre através da sua vida, pois o testemunho do que Deus fez irá chegar ao coração de alguém. Será que você pode adorar a Deus essa noite? O que Deus fez em você, Ele agora vai fazer através de você. Bata no peito e diga: primeiro Deus fez em mim, e agora Ele vai fazer através de mim. Diga isso com mais ênfase. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: Deus fez um milagre em você. Agora Deus vai fazer um milagre através de você. Alguém da sua família vai ser alcançado com a notícia da cura. Alguém vai ser alcançado com a notícia da liberdade. Alguém vai ser alcançado com a notícia da libertação. Deus vai usar o milagre que Ele fez em você para alcançar alguém através de você. E quando eu falo isso, eu lembro de minha história. A minha mãe, pastor, ela era adepta de religiões de matriz afrodescendentes. E um dos espíritos que a minha mãe servia falou para ela que o que estava no ventre dela pertencia a eles. A minha mãe tentou me levar para me oferecer a esses espíritos, mas na primeira vez deu errado. Na segunda vez deu errado. Na terceira vez o terreiro pegou fogo e a macumbeira morreu queimada. A minha mãe, cheia de raiva, cheia de ódio, sabe o que ela fez? Eu vou dar esse menino para a mãe do pai dele, porque eu nasci do adultério do meu pai. Mas só que tem uma coisa: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. No ventre da feiticeira, Deus me escolheu para servir a Ele.
Então, para que coisas aconteçam na nossa vida, é necessário uma história complexa e contrária aos olhos da maioria das pessoas, para que no final da história alguém diga: verdadeiramente foi a mão de Deus. A mãe da minha mãe, ela foi rejeitada, a avó da minha mãe foi rejeitada, a mãe da minha mãe foi rejeitada pelos pais, a minha mãe também foi rejeitada pelos pais, eu fui rejeitado pela minha mãe. Só que a rejeição da minha mãe me levou ao melhor lugar que eu poderia estar. Sabe aonde? Nos braços da minha avó e do meu avô, uma analfabeta do interior das Minas Gerais, e o meu avô caboclo, filho de índio com negro. Meu avô amava a leitura da palavra. A minha avó era analfabeta, mas aprendeu a ler na Bíblia e orava pelo menos 3 horas por dia. Nada melhor do que me colocar na casa da minha avó, no colo da minha avó. Sabe por quê? Porque no ventre da minha mãe Deus já tinha me escolhido. Eu preciso liberar uma palavra profética. Não se desespere. O nosso Deus tem o controle da sua vida e da situação na palma das suas mãos. A minha mãe falou para minha avó a frase assim: nem os demônios querem mais esse menino. Pega para a senhora. Não é que não queriam, não podiam. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Satanás não vai tocar em nenhum fio de cabelo de ninguém da sua família. Será que você pode adorar a Deus? Não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar. Comecei a ser criado pela minha avó, por ela e pelo meu avô. A minha avó gostava de orar. Todos os dias às 4 da manhã eu ouvia um barulho e gemidos, choro, lágrimas. Até que eu comecei a acordar e ver que a minha avó todos os dias ela se ajoelhava e chorava. Depois ela saía e ia para a igreja com a biblinha dela. E quando ela voltava chorando. Aí eu falei assim: vó, por que a senhora chora tanto? E por que a senhora de madrugada a senhora ajoelha e chora? Ela disse assim: é porque eu estou falando com Deus. E eu estou pedindo ao Senhor para salvar os meus filhos. Todos os filhos que eu tive, eu criei eles na igreja. E nenhum dos meus filhos tem servido mais a Deus. Eu coloquei nomes proféticos na vida dos meus filhos: Elias, Eliseu. O nome de uma das minhas tias é Eloá, que é uma das traduções do nome do Eterno. Aí ela falou: todos os meus filhos estão afastados. E eu queria que um deles fosse pastor. Eu era uma criança. Na hora, sem pensar, eu falei: não chora não, vó. Quando eu crescer eu vou ser pastor. Eu vou ser pastor, vó. Sabe o que aconteceu? A minha avó, ela dormiu no Senhor e não me viu ser pastor. Mas através daquela profecia que eu liberei sem saber, eu ganhei a minha tia para Jesus e batizei ela. A minha irmã aceitou Jesus comigo. Meu pai afastado retornou para os caminhos do Senhor comigo. O meu irmão distanciado voltou para o Senhor comigo. Toda a minha casa hoje serve ao Senhor. E eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Será que você pode levantar a mão e declarar que você e a sua casa servirão ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Fique de pé por 1 minuto, por favor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu estou te esperando. Um milagre sobrenatural da parte de Deus acontecerá na sua casa, na sua família.
Aproxime-se do altar de Deus esta noite. Pode chegar mais para frente, por favor. O Senhor nesta noite visita a sua família. O Senhor nesta noite visita a sua casa. O Senhor nesta noite visita a sua família. O Senhor nesta noite visita a saúde de pessoas aqui. Lebaracando a revassa. Ederemanacando a remaio serra. Derimiando devachando debacando a revaia. Há uma unção de Deus esta noite para curar e libertar que está aqui. O Deus que visita a sua família nesta noite é o mesmo que cancela as armadilhas e os laços de morte. Eu ouço a voz do Senhor dizer a alguém nesta noite que está sendo cancelado o espírito da morte. Será que você pode glorificar a Deus? Está sendo cancelado o espírito da morte. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Será que você pode adorar ao Senhor? Será que você pode adorar ao Senhor nesta noite? Será que você pode bendizer ao nome do eterno e grande Deus? Servo de Deus, por favor, vem aqui. Me ajude aqui. Coloque a mão no peito deste moço de terno preto, por favor, nesta direção aqui assim, porque o Senhor falou comigo. Diz para ele, Alexandre, que eu estou visitando a pressão arterial dele e estou desobstruindo uma artéria. O infarto fulminante, diz o Senhor, sou eu que cancelo. Será que você pode abrir a boca e dar glória a Deus? Porque o Deus da cura está aqui nesta noite. Será que você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Pai, em nome de Jesus, pode orar por ele, pode orar por ele, ore por ele. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida dos teus filhos e filhas esta noite nas tuas mãos e liberamos sobre a vida deles uma palavra de cura, uma palavra de milagre, uma palavra de restauração. Que aquilo que é impossível ao homem, Senhor, o Senhor faça possível a vida dos seus filhos. Cancela, Senhor, todos os decretos de morte, todos os decretos de falência, todos os decretos contrários à vida dos teus filhos. Nós removemos e cancelamos nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. E você que acredita, glorifique a Deus. Você que acredita, bendiga o nome do Senhor, pois o Senhor nesta noite diz que Ele cancela, Ele cancela, Ele cancela o funeral. Está cancelado o funeral, está cancelado o funeral. Eu ouço a voz do Senhor me dizer: está cancelado o funeral, diz o Senhor. Adore, 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 adore a Deus essa noite. Elebaracalabaia, elebaracergue me cando revácia. Cantarei com grande é o meu Deus. Isso. Todos vão dizer. Adore, 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 adore a Ele. Sobre todo nome eu sei. Tu és digno do louvor. Levante as mãos e adore o nome dEle. Quão grande é o meu Deus. Adore o nome do Senhor. Quão grande
milagre, receba a cura, receba a restauração. Eu quero perguntar se nesta noite, antes de devolvermos a palavra ao pastor Rodrigo, se há alguém aqui nesta noite que está distanciado dos caminhos do Senhor. Eu quero convidar você que está distanciado, está afastado, está enfraquecido. Se tiver alguém aqui que está distanciado, eu quero que você acene aí no lugar onde você está. Isso. Vem cá, moço. Vem aqui, por favor. O senhor pode ficar ao lado desse moço. Há mais alguém que está distanciado nesta noite? A boa mão de Deus foi quem trouxe o Senhor aqui nessa noite. A boa mão do Senhor é quem te trouxe aqui nesta noite. E essa boa mão do Deus dos céus é que te guardou e que te guarda em todos os seus caminhos. Seria muita falta de comprometimento da minha parte não te dizer que o livramento desses dias agora não foi perícia humana que te livrou, mas foi a mão de Deus. Porque eu estou ouvindo no meu ouvido direito aqui, pastor Rodrigo, barulho de frenagem de carro, um acidente de Baracadorrevacerga. Iria acontecer, só de que Deus manda te dizer, moço, que ainda no ventre da tua mãe Ele te escolheu e fez uma promessa, e a promessa está de pé. Deus te guarda para Ele dormindo, mas não te perde para o diabo, porque Ele tem uma obra na sua vida. Será que alguém pode adorar a Deus porque Deus está falando aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Você me conhece? É mentira ou verdade que eu estou falando? É mentira ou verdade que eu estou falando? É verdade. Você pode glorificar a Deus? Você me conhece? Não. Já andei de carro com você? Não. Como é que eu sei disso? Com certeza é Deus. Só pode ser Deus, está falando. Você pode dar um glória a Deus aí? Vai voltar do jeito que você entrou aqui? Levante as duas mãos e fala: Jesus, eu estou de volta. Estou de volta. Fala mais alto, Jesus, eu estou de volta. Abra a boca, adore a Deus. Adore, olha por Ele, olha por Ele, olha por Ele. Quão grande é o meu Deus, diga. Quão